VLAN significa LAN virtual, tem um funcionamento extremamente simples, e ao mesmo tempo ela é absurdamente útil. Ela consegue isolar muito bem o tráfego entre equipamentos numa mesma rede física local, de modo que não atrapalhe em nada no funcionamento da rede. Vejam só que interessante. A gente tem aqui uma rede que tem quatro roteadores: o R1, o R2, o R3 e o R4. Só que esses quatro roteadores eles estão ligados no mesmo meio físico, que é um hub. Pode ver que não está nem escrito switch, está escrito hub, que é aqueles bem antigos mesmo, que é basicamente um T, né? Então tudo que passa por ali, todos os outros equipamentos teriam acesso. Mas você pode colocar o switch aí no lugar. Então, compartilhando um mesmo meio físico, que é esse exemplo aqui, eu consigo ter o tráfego do R1 e do R3 isolado, porque eles fazem parte de uma VLAN, da VLAN 3. E o tráfego entre R2 e R4 isolados também, porque eles fazem parte da VLAN 2. Pode ver que até endereço de IP está na mesma faixa, né? Eles compartilham, mas eles não se comunicariam. Eles estão em VLANs distintas e o tráfego, apenas o R2 enxerga o tráfego que vem do R4, que é dessa VLAN de baixo, e apenas o R1 enxerga o tráfego que vem do R3, que é de uma outra VLAN. Um exemplo um pouquinho mais complexo é essa imagem aqui. Nessa imagem, a gente tem 6 roteadores, que é o R1, o R2, o R3, o R4, o R5 e o R6. Notem que o R1 e o R2, que é essa parte azul, eles fazem parte da mesma VLAN, que é a VLAN 1012. O R3 e o R4, eles fazem parte da VLAN 1034. O tráfego do R3 e do R4, só eles se enxergam. O R1 e o R2 também só eles se enxergam. E eles conseguem fazer isso mesmo compartilhando o mesmo meio físico. Pode ver que a gente tem dois switches, eles estão ligados em switches diferentes, porém os dois switches ligados entre si através de um único cabo, um único meio físico, e mesmo assim o tráfego entre o R2 e o R1, que estão em switches diferentes interligados, consegue ser isolado do restante das redes. O roteador R5 ele faz parte sozinho de uma única VLAN, então ele não tem acesso a nada, ele está isolado. E eu tenho esse R6 que não faz parte de VLAN nenhuma, que ele consegue acessar todos os roteadores, dependendo da rede, né, se for o caso. E o funcionamento da VLAN, no nosso exemplo, ele é bastante simples. No MikroTik, quando a gente trabalha com VLAN, é como se eu tivesse uma placa de rede nova ali no equipamento. E a placa de rede física, por onde a VLAN funciona, a gente pode ignorar, né? Porque ela seria só o meio físico e o MikroTik vai gerenciar tudo mesmo pela interface virtual da VLAN. Para vocês entenderem melhor, veja só aqui na ilustração. Eu teria então aqui o MikroTik servidor BBPoE, representando aqui, e ele estaria ligado através da Ether 5 no switch. O switch, por sua vez, estaria ligado via cabo aqui nesse UbiKit. O legal é que o UbiKit também dá suporte a VLAN com MikroTik, e do switch estaria ligado aqui na Ether 1 da RB433. Se eu fosse trabalhar com VLAN, não é muito simples, muito mais simples do que vocês imaginam. Vocês acompanham aqui nessa parte da teoria da aula e depois na parte prática vocês vão ver como é simples. Eu configuraria aqui então uma interface VLAN no MikroTik PPPoE. Eu posso chamar de VLAN 1. A VLAN 1 eu configuro ela com a identificação de número 50, por exemplo. É só eu adicionar uma interface
VLAN 1, né, utilizando o meio físico Ether 5 e ID 50. Esse número da ID a gente pode escolher qualquer número, de 0 até 65.535. Então eu escolhi o nome VLAN 1 e ID 50 aqui na Ether 5. Eu adiciono outra interface VLAN. Eu adiciono a interface VLAN 2, ID 51, também utilizando o meio físico Ether 5, pois é a Ether 5 que está ligado via cabo no switch. Nos outros equipamentos, é só eu configurar aqui. No caso do UbiKit, é mais simples. Como os UbiKits têm uma interface só, wireless e outra via cabo, é só eu configurar o UbiKit para que na interface via cabo trabalhe na VLAN ID50. Feito isso, é muito simples, é só configurar um equipamento e o outro. O tráfego entre os dois já estaria isolado, mas calma, ainda tem algumas coisas para fazer. E na RB433 eu adicionaria a interface VLAN 1, configurado com a interface VLAN 1 com ID 51, e configuraria a VLAN 1 no meio físico Ether 1. Muito simples. A interface VLAN 1 aqui da RB433, ela vai ter comunicação, né, isolada com a interface VLAN 2 aqui do MikroTik PPPoE, e a interface VLAN 1 aqui do PPPoE vai ter comunicação de maneira isolada aqui com o UbiKit. Só que o que vai acontecer? O servidor PPPoE ele estaria configurado na Ether 5. Né? A configuração do servidor PPPoE no MikroTik estaria configurada na Ether 5. Ao utilizar a VLAN, é como se eu tivesse a VLAN 1 e a VLAN 2 como se fossem interfaces separadas. A Ether 5 é como se ela deixasse de existir. Ela vai ser apenas o meio físico para que as VLANs funcionem. Então o que vai acontecer? Aqui no servidor PPPoE, eu crio uma bridge entre VLAN 1 e VLAN 2. Deixa eu arrumar a imagem aqui. Eu adiciono uma bridge entre a VLAN 1 e a VLAN 2 apenas. Posso dar o nome de LAN, por exemplo. E o servidor PPPoE eu configuro na interface LAN. A Ether 5 ela só existe para que a VLAN funcione. Né? É só o meio físico, mas é como se ela deixasse de existir na parte de configuração. Então eu posso ignorar ela ali. Ok? Então eu farei uma bridge entre VLAN 1 e VLAN 2. E os filtros para que VLAN 1 não se comunique com VLAN 2, igual a gente viu nos exemplos anteriores. Né? Seria filtros dentro da bridge em interface igual VLAN 1, out interface igual VLAN 2 e drop para bloquear e vice-versa. Né? Se fosse mais de uma VLAN, teria que fazer o bloqueio com todos. A configuração que a gente fez aqui de uma bridge contendo VLAN 1 e VLAN 2 e os filtros seria a mesma coisa, como se eu tivesse ligado, né, o UbiKit e a RB433 via cabo direto nela. Eu teria duas interfaces, Ether 3 e Ether 4, por exemplo, que foi do exemplo anterior. A gente fez uma bridge e os filtros. Com o VLAN a mesma coisa. É como se fosse uma placa de rede nova, independente na routerboard, porém que utiliza o meio físico da Ether 5, porém na parte de configuração eu esqueço a Ether 5, eu só dou ideia para VLAN 1 e VLAN 2 e a gente configura dessa forma. A gente faz uma bridge entre as duas, o devido filtro e configura o servidor PPPoE na bridge, que é para que faça efeito nas duas interfaces VLAN. Já aqui na RB433, eu teria que simplesmente trocar da bridge a Ether 1 pela interface VLAN.
Então eu tenho aqui na RB433 a Ether 1, ela só serve para o meio físico, tá? Mas na verdade é a VLAN 1 que tem que fazer parte da bridge. A Ether 1 não tem que estar na bridge. Ela é apenas o meio físico para que a interface nova VLAN funcione. Ok? E é a interface, pela interface VLAN que o MikroTik vai gerenciar todo o tráfego, e é ela que tem que estar dentro da bridge, e não é a Ether 1. O mesmo ocorre aqui com o servidor PVPoE. A Ether 5, que é a parte física, não tem que estar na bridge, é só essas duas. Ok? Eu não preciso trabalhar com VLAN aqui nesse de baixo, porque o problema era o switch fazer a comunicação entre os equipamentos. Deixa eu limpar a imagem aqui. Então o problema que a gente tinha era que esse switch fizesse a comunicação da RB433 com esse NAND que está aqui em cima. Resolvendo o problema do switch, né, que é como se estivesse ligando diretamente a routerboard na RB433 e no UbiKit aqui de cima, a gente já elimina o problema do switch utilizando o VLAN, né, os túneis VLAN, que são bem interessantes. No próximo vídeo, a configuração da VLAN como que seria.